Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite também a quem nos acompanha via Rede Litoral FM, também 93.3 em todo o litoral norte do Rio Grande do Sul. E boa noite a quem nos acompanha via live no Facebook da Rádio Metropolitana, aqui de Canoas. Somos o Na Lata Esporte no Rádio Sem Meias Palavras, edição 60. Hoje, edição especial para a gente, sempre números cheios, engrandecem o nosso ego de estar com vocês aí por mais de um ano, né? E boa noite, Diego Figueira, meu colega de sempre, aqui desde o primeiro Na Lata. E hoje temos na mesa, para quem acompanha pela live, não temos a Fátima, né? Temos o esposo da Fátima, o Tony Alves, nos agraciando aqui com sua presença. Muito obrigado, Tony. O Tony deve estar estranhando, porque sem o microfone, né? O homem... Ah, não, tá ali, ó. Tem um do lado dele. Tá ali, ó. Eu vou dar uma boa noite aqui, tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Bom, Tony? Boa noite, Tony. Para mim é uma honra estar aqui ajudando no programa de vocês. E vocês podem me chamar de Fátima, não tem problema. Não tem problema. A Fátima tá ouvindo em casa, tá vendo em casa, entendeu? Uau. Aqui, ó, tá a transmissão, tá ao vivaço aí. Tá cuidando do Yuri. O Yuri. O Yuri tá meio doentinho e ele tem pedido muito a mãe à noite, né? E por mais que eu me disfarce de mãe, não dá. Não dá, Tony. Falta alguma coisa. Ele chama, cadê a mãe? Tá bom, Tony. Muito obrigado por estar aqui conosco. Aliás, até quero dizer o seguinte, hoje o Metropolitana Repórter foi esportivo, viu? Nós tivemos aqui a presença do Rogério Amaral, o presidente da SEG. Olha, veio falar conosco aqui, porque voltou as premiações, né? Dia 15 tem a grande festa. Vocês, inclusive, estão convidados para ir a Porto Alegre, dia 15. Depois eu te passo a matéria aqui, inclusive, do Rogerinho Amaral. Dia 15 de novembro. 15 de novembro. Tem uma grande festa em Porto Alegre, envolvendo o pessoal do esporte, ele vai escolher os melhores do futebol gaúcho, os melhores do futebol feminino, enfim, essas coisas todas. Vou passar a matéria para ti aí. Tá? Bacana. Grande Rogério Amaral. O Rogerinho Amaral que eu vi começar a trabalhar. Esse pode. Olha aí. Rogério Amaral, que agora andou sendo narrador da TV do Inter, né? E quem não lembra do Rogério Amaral, grandes momentos na TV Bandeirantes, na TV Pampa. E um abraço também para o nosso amigo Rodrigo Zibel, que é o presidente da Arfoc, né? Porque se falar da SEG e não falar da Arfoc, o pessoal fica com ciúme, né? Então um abraço para essas duas grandes entidades que estão ali na Andradas, ali bem no coração de Porto Alegre. Diego Figueira, tivemos nesse final de semana e ontem, né? Ontem. Também, né? Teve definição ontem. Foram 3 dias, foi sábado, domingo e segunda-feira. Tivemos a definição dos semifinalistas do troféu Tarcísio Flecha Negra, começando sábado, com o Grêmio perdendo em casa para o Guarani de Venâncio. Mesmo assim, levou a vaga. 2-0 fora de casa, perdeu 1-0 no CT lá de Eldorado. Cravamos aqui a classificação do Grêmio, né, Diego? Exatamente. Embora a dificuldade, né? E erramos o adversário do Grêmio, né? Olha, confesso que acho que eu acertei. Eu errei, então. Eu acho que foi a nossa única discordância. Eu errei. Foi a nossa única discordância. Tu apostaste no Índio, no Aimoré, e eu fiquei com o São Luís, eu lembro, até que eu disse, porque o segundo jogo era em Ijuí. Isso e mesmo, eu apostava tá nisso. E já no jogo de ida, né, no Cristo Rei, porque os 2 jogos aconteceram depois do último programa nosso, né? Porque foi na quinta-feira. Sim. O jogo em São Leopoldo, o São Luís venceu por 1-0. E ontem, 2-1 para o São Luís. Então, passou com 2 vitórias. Até por isso vai ter vantagem no próximo confronto contra o Grêmio. Mas falando desse confronto do São Luís com o Aimoré, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo. Mas tu não faz outra coisa da vida? Não. Eu acompanho o esporte 24 horas. Inclusive, e também os jogos ficam disponíveis, né? Estão disponíveis. Não precisa estar vendo, não precisa estar assistindo ao vivo. Pode ver depois. Na realidade, eu saí para caminhar com o cachorro ontem e fui ouvindo na rádio Índio Capilé. Um abraço pessoal lá, uma rádio web do Aimoré, né? Pessoal lá fanático pelo Aimoré. Acompanhei o primeiro tempo. Segundo tempo eu já vim em casa pela TV da Federação. Mas o São Luís muito superior, viu, Diego?
apesar do Aimoré ter disputado aí a Série D do Brasileiro e ter chegado até a fase de oitavas de final, o São Luís muito superior. E o grande ponto desse jogo, destacado até pelos amigos da Rádio Índio Capilé, foi a grande presença de público em Ijuí. 2.500 pessoas no estádio 19 de outubro, e eles, inclusive, durante a transmissão, lamentavam, né, que no Cristo Rei não se coloca nem 300 pessoas. Apesar de toda a tradição da Aimoré, mas a dificuldade dos clubes aqui da região metropolitana em lotar seus estádios, né, Diego? Verdade. E isso dá uma vantagem ao clube do interior, né? Sim, se sente em casa, né? Jogando. E quando vem jogar aqui, leva de barbada, né? A gente acompanha aí, quando vem as equipes do interior, sempre tem mais torcida que os clubes locais, inclusive. Dificilmente isso não acontece. Mas São Luís e Grêmio, então, um confronto definido. E o jogo está marcado para quinta-feira, né? Jogo de ida. Jogo de ida em Eldorado do Sul, né? Às 15 horas. Perfeito. 15 horas, então, o jogo de ida. O Grêmio tentando abrir vantagem diante da equipe de São Luís, que decidirá em casa. O segundo jogo é já no final de semana, né? Segundo jogo já no fim de semana. Segundo jogo, então, é um espaçamento curto entre os jogos. E a outra semifinal o outro começa lado antes, da chave. né? Começa antes a partida de ida, marcada para quarta-feira, às 19h30, horário de jogo, né? Horário noturno, no estádio Boca do Lobo, em Pelotas. O Pelotas recebe o Esporte Clube Passo Fundo. A classificação do Passo Fundo foi tranquila, como a gente previu aqui no programa. A gente disse que o Passo Fundo passaria tranquilamente pelo Garibaldi, que já foi longe bastante, já que está iniciando sua trajetória no profissional, reiniciando, né? Sim. Já que ele contava apenas com categorias de base. Passo Fundo venceu as duas partidas, bem como o São Luís. 3-1 em Garibaldi, 2-0 lá no Vermelhão da Serra. Mas o adversário do Passo Fundo sofreu, né, Diego Figueira? Sofreu. 2 empates. Só foi fazer gol no segundo tempo da segunda partida, né? O Pelotas acabou passando nos pênaltis pelo Monson. Monson, equipe recém-fundada aqui da Zona Sul de Porto Alegre, joga lá no Parque Lamy. É uma espécie de... Muito Tony foi lá se banhar nas praias do Lamy, né? Molhava as canelinhas lá. Molhando as canelas lá no Lamy. E 0-0 o jogo em Porto Alegre, foi tudo para a Boca do Lobo, e o Pelotas não conseguiu vencer no tempo normal. Saiu perdendo, inclusive, no primeiro tempo. Buscou o empate e, na decisão por pênaltis, esteve duas vezes pra naquele match, né? Point que a gente chama, né? Que é aquele pênalti assim, se fizer, babau. E o Monson não fez. E aí o homem lá de cima castiga também, né? Deu duas chances e o Monson não fez. Pelotas foi lá e fez o serviço. Agora recebe o Passo Fundo, na primeira partida, quarta-feira, às 19h30. E depois vai a Passo Fundo para buscar a classificação no fim de semana. Perfeito. Tá aí, Copa. E ontem eu brinquei num grupo com os amigos do Bolão. Um abraço pessoal pro Erlei, pessoal do Bolão lá da Corsã, que a gente participa aí anualmente. E eu comentei com eles que o vencedor entre São Luís e Aimoré, já que o jogo tem uma estava... alteração, só desculpa te interromper. Claro, Mano. vai. Tem uma alteração aqui. A gente tinha falado que o jogo de ida, o jogo de volta do confronto Grêmio e São Luís seria no fim de semana. Não. Vai ser na segunda-feira, dia 31, depois das eleições, né? No 19 de outubro, às 20 horas. Então, segunda-feira, 31, 20 horas, no 19 de outubro, em Ijuí. O pessoal de Ijuí gostou, então, desse horário da segunda de noite. Acaba fugindo um pouco dos jogos da dupla Grenal do final de semana e também porque temos eleições no domingo, né? E a outra semifinal, o grupo S, me informa aqui o site da Federação Gaúcha, Pelotas e Passo Fundo, então, na quarta-feira, horário que a gente já tinha falado, aí 19h30, e o jogo de volta em Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, que também foi alterado, vai ser sábado, às 16 horas. Quarta e sábado, então, e quinta e segunda. Aí. E são três equipes, né, brigando por uma vaga. por uma vaga na Copa do Brasil.
Vale lembrar que o Grêmio, obviamente, não concorre, porque ele já está na Copa do Brasil. Os times da Série A e B do Brasileiro têm participação garantida. Então, caso o Grêmio seja finalista, o vencedor de Pelotas e Passo Fundo estará automaticamente classificado à Copa do Brasil e terá direito a uma bolada. Uma bolada legal para o ano que vem. Olha, dá para sonhar com voos maiores. Então, Pelotas e Passo Fundo e o São Luís também vivos aí. O que eu brinquei ontem no grupo do Bolão, que eu mandei um abraço pessoal lá da Corsã, é que eu fiz uma conta lá e eu disse que quem vencesse de Aimoré e São Luís estaria a 29 jogos do Mundial de Clubes da FIFA. Parece que eu tô louco, mas eu explico. Por quê? Disputaria mais 2 jogos da semifinal. Aí faltam 27. Mais 2 jogos das finais da Copa FGF. Isso se não for o Grêmio, aí cai para 27, né? Sim. E aí teríamos 2 fases da Copa do Brasil com apenas jogos de ida, mas a terceira fase, as oitavas, as quartas, a semi e a final da Copa do Brasil, jogos de ida e volta. 6 jogos na fase de grupos da Libertadores, mais oitavas, quartas, semi e a final, que é em jogo único da Libertadores. Tá bom. Ganhando a Libertadores, poderíamos ter aí Pelotas, Passo Fundo ou São Luís de Juí no Mundial de Clubes da FIFA. Tá aí. Então vamos continuar o devaneio? Vamos. Quem é o teu favorito aí desses 3 para... Olha, pelo que eu Aí eu já estou excluindo o Grêmio, porque o Grêmio já vai jogar a Copa do Brasil de qualquer jeito. Né? É o São Luís. O meu favorito desses 4 aí é o São Luís. Mesmo que o Grêmio estivesse concorrendo, porque o time é uma gurizada, né? O time do Grêmio. E o São Luís tem jogadores cancheiros, vamos dizer assim. Time já acostumado a jogar gauchão. E até não era comum o São Luís participar da Copinha. Normalmente o São Luís faz time só para o primeiro semestre. Pois é. Mas parece que o pessoal mudou o pensamento e apostou na Copa do Brasil. Então tá aí, cabe ao pessoal do Passo Fundo e do Pelotas fazer o nosso amigo aqui mudar de opinião. Vamos ver. Posso mudar, vamos ver. Mas, obviamente, se o São Luís passar pelo Grêmio, eu vou continuar achando, mas Pelotas e Passo Fundo vão ter que suar a camisa aí, porque é um confronto muito parelho, sem dúvida. Os 2 que fizeram um confronto na divisão de acesso, né, Diego? Sim. Foi esse ano, né? Inclusive. Foi esse ano. O Passo Fundo levou a melhor. Nos pênaltis. Então, todo cuidado é pouco, só que dessa vez inverte o mando, né? O jogo de ida em Pelotas e o jogo de volta lá no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo. Eu acho que é favorito o Passo Fundo. Tem uma campanha melhor, até por isso joga... Exatamente. É que assim, vamos ser francos, o Pelotas pegou um grupo muito fraco na fase classificatória. Sim. E aí ele foi pouco exigido, então também tem esse lado, né, que... E vou te dizer, continuou a ser pouco exigido enfrentando o Monson. Porque um jogo que o Monson praticamente deu... Olha, não deu 2 chutes a gol no Parque Lamy. Sim, e lá em Pelotas não foi muito diferente também. Contra o Pelotas, lá também na Boca do Lobo não foi diferente. E quase levou nos pênaltis, ainda assim, né? O Pelotas ainda tem muitos acertos para fazer, mas é o que a gente sempre cobra e acho que está no caminho certo. Vale o que tu falaste aí do São Luís e o que a gente tem a dizer do Passo Fundo também vale para o Pelotas. Clube de futebol tem que estar aberto o ano inteiro e tem que jogar todas as competições sem dúvida. Que houver para disputar. Sem dúvida. Então é o que o Pelotas optou por fazer e a gente acha que tá certo, é isso aí mesmo. Se aí vai ter resultado já... Aí já é outra... Depende de muitos fatores, né? Aí todo mundo quer ganhar, né? Como diz o sábio, né? Aí só um pode, né? Mas tá, aqui pela aldeia é isso, Diego Figueira. E para a gente fechar, passar a régua aí no futebol gaúcho, tivemos semifinais, jogos de ida do gauchão feminino. Né? E como era de se esperar, Grêmio Internacional favoritaços,
O Inter foi até Caxias do Sul e fez 2-0 no Juventude. O placar até apertado para os moldes, visto a diferença das grandes equipes aqui Sim. em relação às demais. E o Grêmio, como era de se esperar, foi até Santo Ângelo e venceu o Elite pelo placar de 8-0. Já está na final, né? Impossível. Jogo de volta no Vieirão. Impossível o Elite reverter. O Elite vem ao Vieirão sábado. Já o Internacional Juventude, claro, obviamente o Internacional é o favorito, mas tem que jogar, né? Os jogos de volta, os dois acontecendo sábado, 15 horas. O Grêmio em Gravataí, pessoal de Gravataí, Cachoeirinha, região, pode acompanhar, entrada franca lá no Vieirão. Estádio da Cerâmica. Exatamente. E o Internacional joga no Sesc da Protásio Alves, Inter e Juventude. Passando a dupla Grenal, aí teremos a final do campeonato. E aí me desculpem a falta de informação, mas nos últimos 2 anos a final foi em jogo único. Teria que até dar uma olhadinha ali no regulamento da competição. Dá uma olhada aqui no regulamento. Mas, se eu não me engano, esse ano continuamos com o jogo único para a final, para definir o campeão gaúcho feminino. Algumas decisões ocorreram em jogos de ida e volta, mas nas últimas foi jogo único, inclusive no interior do estado, que acaba sendo um grande evento, né? Acaba levando torcedores aí que têm pouco acesso à dupla Grenal para acompanharem ao vivo as meninas. Passamos a régua, então, de Campeonato Gaúcho. Seguidinho a gente dá a informação da final. Sim. E, Diego Figueira, antes da gente ir para os nossos reclames, comentar que na Série B, neste momento, o Brusque, já rebaixado, vai empatando 0-0 com o CRB de Alagoas. Mais um jogo com presença lamentável de público, né? O Brusque já rebaixado, o CRB não cai mais, também não sobe mais. Então, até por isso, né, esses jogos estão sendo antecipados. Só que às 9h30 teremos um jogo aí muito importante, que é o CSA recebendo o Vila Nova de Goiás. Aí sim, o CSA é o 17º colocado, o primeiro a cair, e precisa vencer, viu, Diego? Precisa vencer porque ele está 2 pontos atrás do Novo Horizontino, que ainda pode ser rebaixado, bem como a Chapecoense e o Tombense. São as equipes que ainda não se livraram do rebaixamento. Os jogos são em ida e volta, tá? O Gauchão Feminino será decidido em 2 partidas, ida e volta. Primeira partida provavelmente no Beira-Rio, e aí a segunda fica... O mando de campo do segundo jogo da final é da equipe que tiver o melhor retrospecto técnico da primeira, na segunda o Grêmio, na fase semifinal. É o Grêmio porque o Grenal deu empate e o Grêmio venceu os demais jogos, enquanto o Inter teve um empate com o Juventude. Então, caso o Grêmio vença o Elite, ele certamente terá a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. E aí, em qual casa eu não sei. Não sei se no Vieirão, não sei se na Arena, se de repente se abre a Arena, de repente o Grêmio manda em outro local, enfim. Mas certamente o primeiro será no Beira-Rio, porque o Inter sim. O Inter tem aberto seu estádio para as meninas já há bastante tempo, tanto em finais de gauchão como no Campeonato Brasileiro. Mas continuando com a Série B, Diego, que teve no final de semana a confirmação do acesso do Grêmio, que demorou, mas veio com 2 rodadas de antecedência. O Grêmio venceu o Náutico por 3-0. E aí temos Vasco e Bahia praticamente classificados, porque eles têm 4 e 5 pontos a mais que o Ituano, que é o 5º colocado. Mas claro, né? Chances matemáticas existem, né? O Ituano ainda tem, assim como Londrina e Sport. E Sport também. Para o Sampaio Corrêa já ficou mais difícil, né? O Sampaio Corrêa teria que vencer os 2 jogos e tirar uma larga vantagem de gols. O Sampaio Corrêa é impossível, né? Não tem mais como, né? Ele iria 58, né? 58, mesma pontuação 58, do Bahia. Teria que contar com muitos resultados paralelos.
Número de vitórias. Tem, bom, tem um confronto direto, né, com o Vasco. Quinta-feira. E aí, na última rodada, o Sampaio recebe o Londrina e teria que torcer para o Ituano vencer o Vasco. O que não é impossível, mas... Mas daí o Ituano vai Mas a daí 57. o Ituano passaria... Tá difícil. Não serve. Acabou para o Sampaio correr, então. Assim, o Vasco vencendo o Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira já confirma o seu acesso. E o mesmo acontece com o Bahia, que joga em casa também contra o Guarani. Deve ficar nisso aí mesmo, né? Os quatro estão lá já desde há muito tempo, né? Os 4 maiores, assim, vamos dizer, né? São 4 campeões brasileiros, né? Sim. E acredito eu, sem fazer pesquisa, me arrisco a dizer que pela primeira vez na história deste país, teremos os 4 que sobem da B para A, campeões brasileiros. Não sei te dizer, mas é bem possível. Não acredito que isso tenha acontecido em outra oportunidade. Lembro de uma oportunidade que subiram Palmeiras e Botafogo no mesmo ano. Sim. Mas os outros 2 certamente não eram campeões. Né? Sim. Vão ocupar 2 vagas, já estão para ser ocupadas, né? Que são as de Juventude e Avaí. Avaí, ninguém vai me convencer que o Avaí vai sair, né, faltando 5 jogos para disputar. Ninguém vai me convencer que o Avaí vai conseguir sair dessa. Falando já de Série A, o Juventude tem 21, tá rebaixado, não tem rebaixado. E o Avaí tem 28, já 6 pontos atrás do primeiro não rebaixado. Tá difícil a situação do Avaí, mandou o Lisca embora. Lisca ganhou a primeira, depois perdeu 6 encarreirado. Não tem como, né? Infelizmente. O Avaí é um ioiô, né? Aí o Avaí é o seguinte, a tabela do Avaí, ele até pega no primeiro jogo, o próximo jogo, na verdade, é o Cuiabá. Ok, joga em casa, pode ganhar, né? Joga em casa não, é fora. O jogo é na Arena Pantanal. E o Cuiabá também com a faca no pescoço. O Cuiabá também está na zona, está logo à frente do Avaí. Se o Avaí ganha do Cuiabá, eles passam a ter o mesmo número de pontos, né? Mas depois o Avaí enfrenta o Bragantino, aí é jogo em casa. O Avaí ganhou 7 partidas no ano. Não vai agora querer enfileirar 5 vitórias na corrida, né? Complicado. E só para ver a situação do Avaí, depois, digamos que ganha essas 2, ok, mas depois pega o Santos na Vila. Santos que também não vai lá essas coisas, mas tem uma campanha bem melhor que a do Avaí. Próximo jogo do Avaí é contra o Ceará, que também está a perigo ali, rondando a zona. E aí o Avaí fecha a sua campanha contra o Flamengo, no Maracanã. Alguma chance? Nenhuma. Então tá. Então decretamos a morte do Avaí aqui. É isso. Cuiabá também tem uma situação difícil, mas ainda dá para sair. A situação dos outros ali à frente do Avaí é um pouquinho melhor. A briga é do Curitiba para baixo, né? Curitiba 35, Ceará 34. Exatamente. Atlético Goianiense 33, Cuiabá 31, Avaí 28. Desses aí, Cuiabá e Atlético Goianiense estão na zona de rebaixamento. Perfeito. E na Série A temos rodada hoje, né? Sim, temos rodada hoje, começando às 21h45 no estádio Mário Filho, popular Maracanã. O Flamengo recebe o Santos e também na Arena da Baixada. Os 2 finalistas, né, tiveram seus jogos antecipados. Os finalistas da Libertadores, que vão jogar no sábado, né, vão decidir o Campeonato Continental no sábado. Tiveram seus jogos antecipados para hoje. Flamengo enfrenta o Santos, recebe o Santos. E na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o líder Palmeiras. Ainda tem gente acreditando que dá para desbancar o Palmeiras. A torcida colorada hoje fica na secação, só que a má notícia é que apenas 2 titulares estão escalados pelo técnico Filipão, já que o Atlético não pode se arriscar, né, a lesionar alguém e perder a final da Libertadores. Então, até porque tem uma viagem longa também para enfrentar. A viagem até o Equador, né?
Mas Atlético Paranaense e Palmeiras, então. Palmeiras, se ganhar hoje e o Internacional não vencer amanhã, já dará a volta olímpica imaginária, né? Sim. Vai ser o título no sofá, como costumam falar na Europa, né? Porque o Palmeiras não estará em campo, mas poderá ser campeão amanhã, dependendo de um tropeço do Internacional que enfrenta o Ceará. A rodada continua na quarta-feira com Botafogo e Bragantino no Engenhão, um jogo ali totalmente desinteressante, né? Um jogo de meio de tabela ali, ninguém vai a lugar nenhum. Mas é que são tantas vagas para Libertadores de uns tempos para cá que a gente pode dizer que é um confronto visando a pré-Libertadores. É. Porque hoje, Diego, teremos G7, é isso? Sim. Em virtude do... o Atlético Mineiro está se segurando ali nessa última vaguinha. E se o Flamengo for campeão da Libertadores, ou mesmo o Atlético Paranaense, qualquer um dos dois. Teremos G8, né? Não sei. Acho que porque, fica no 7, por enquanto. Porque o Corinthians... Ah, não, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Então é G7 mesmo. G7. Bom, os outros jogos de amanhã, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Fluminense. Aí sim, um jogo valendo vaga direta na Libertadores, o Corinthians com 57 pontos e o Fluminense ali atrás com 55, né? Corinthians que ascendeu, né, nas últimas rodadas, veio jogando melhor do que estava jogando até agora, inclusive talvez desbancar o Flamengo na terceira posição, e não é exagero dizer que mira até o vice-campeonato. Sim. Né? Pelo que tem jogado, né? E pela pontuação mesmo. Com menos pontos, o Fluminense, que é um time que oscila bastante, né? Ganha seus jogos, é o terceiro time com mais vitórias no campeonato, junto com o Internacional e o próprio Corinthians, mas ele perde muitas partidas, né? Tem 10 derrotas. Entre os que estão nessa disputa por vaga na Libertadores, o Fluminense e o Atlético Paranaense são os times com mais derrotas. Ambos perderam 10 dos seus jogos. É muita derrota, muito ponto jogado fora, e nessa reta final isso aí faz falta. Um pouco mais, no mesmo horário do jogo de Corinthians e Fluminense, o Internacional recebe o Ceará no Beira-Rio, pode carimbar a sua vaga direta daí praticamente para Libertadores, vencendo, né? O jogo, sim. Se vencer, e pode jogar o Ceará no abismo. Será que está ali flertando na beira do penhasco com a Série B? Se perder esse jogo no Beira-Rio, fica em péssimas condições. Aí, outro daqueles jogos que desinteressantes aí de meio de tabela, na Serrinha, o Goiás recebe o América Mineiro. O América Mineiro tentando ir para sua segunda Libertadores seguida, né? Vem de derrota, né? Caiu na pontuação na última rodada, perdeu para o Flamengo. Então tenta se recuperar aí em Goiás. Na quinta-feira já, São Paulo recebe o Atlético Goianiense no Morumbi. São Paulo que conseguiu se recuperar, também uma campanha bastante irregular. São Paulo também sonhando com uma vaga direta na Libertadores. E o Atlético Goianiense ali tentando passar alguém para trás ali no Z4. Hoje ele estaria rebaixado. No Castelão, às 19 horas na quinta-feira, o Fortaleza recebe o Coritiba. O Fortaleza também é um time que busca a Libertadores, né? Por enquanto teria direito a sonhar com uma vaga na pré. Mas se ganhar, pode se encaminhar para coisas maiores. O Coritiba é daqueles times ali que está sob risco de rebaixamento, respirando, por enquanto, sem aparelhos, mas daqui a pouco pode precisar de um tubo aí. Vai tomar um tufo do Fortaleza, viu? É verdade. Vai tomar. Infelizmente, torcedor coxa branca. O Fortaleza que vem fazendo uma engenharia financeira interessante aí
para manter o Vojvoda, mas sem fazer muitas loucuras, né? Sim. Então, Mas um projeto muito bom do Fortaleza, né? Que vai se enraizando na Série A, né? Diferente do que acontecia em anos anteriores, que as equipes do Ceará eram ioiô, assim como o Avaí. E é muito bacana ver os times do Nordeste, né? Porque lá o público realmente vai ao estádio, estádio, e apoia o time. É sempre bacana de ver os estádios cheios. Eu estava ouvindo o pessoal lá de Fortaleza comentando que o projeto deles é esse mesmo, que é para... Isso não vai ser daqui 3, 4, 5 anos. Não. Daqui a 10, 15, 20 anos eles têm uma torcida maior, porque o público lá do Ceará se acostumou a torcer para os times do eixo Rio-São Paulo, em virtude desse ioiô dos times do Ceará, né? Nunca disputando títulos, sempre brigando para não cair. Uhum. E agora essa situação mudou, né? Agora o Fortaleza foi para a Libertadores, o Ceará foi bem na Sul-Americana, chegando até as quartas de final. Então, louvável que os dirigentes do Nordeste tenham feito com que suas equipes não fossem mais meros coadjuvantes. Vamos ter um intervalinho agora? Pode ser. O Tony está chamando o intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho. Com Na Lata, edição número 60. E, Diego, eu vou ler aqui o recado sobre o assunto que o Tony estava falando no início do programa. A SEG anuncia retorno do Prêmio Destaques do Futebol Gaúcho. A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos retoma uma das premiações mais conceituadas do esporte após 3 anos. O presidente da SEG, Rogério Amaral, anunciou o retorno do Prêmio Destaques do Futebol Gaúcho, que ocorrerá no dia 15 de novembro no Master Cosmopolitan, em Porto Alegre. Em função da pandemia, a premiação deixou de ocorrer, mas retorna com seu formato original. Os associados da entidade têm até o dia 5 de novembro para votar no craque do ano, masculino e feminino, na revelação do ano, também nos 2 naipes, entre outras categorias importantes para o futebol aqui do estado. Além de reunir grande parte do futebol do Rio Grande do Sul, este ano será dado destaque ao futebol feminino. E aí tem a frase do Rogério Amaral aqui, falando que vivemos um ano mágico para o crescimento da modalidade feminina no estado. Grêmio e Inter mostraram a força das mulheres dentro de campo e teremos grande alegria em destacar esses feitos. Para votar, aí você vai ter que acessar o link que está disponível no site da ASEG. É necessário estar em dia com a anuidade com a associação para ter seu voto validado. Né? Então, tá aí o prêmio que ocorrerá no Hotel Cosmopolitan em Porto Alegre no próximo dia 15 de novembro, que vai ter aí a premiação do campeão gaúcho masculino, que foi o Grêmio, campeão gaúcho feminino, que ainda não temos o vencedor, o campeão do interior, me ajuda, Diego, quem foi o campeão do interior do último gauchão? Agora me pegou. Foi o Brasil de Pelotas? Agora, não, acho que não. Eu acho que foi o Brasil, porque o Ipiranga não conta, porque ele ficou como... Será? O Ipiranga foi campeão, foi vice-campeão, então ele não conta como campeão do interior. Então acredito eu que seja o Brasil de Pelotas, campeão do interior. Sim, foi. Foi o Brasil de Pelotas. 11º título. Isso aí. Nessa 11º título do interior. Né? Craque do ano feminino, craque do ano masculino. Para ti, Diego, vamos votar aqui. Eu acabei pulando aqui. Campeão da divisão de acesso vai ser premiado nesse dia. Campeão da divisão de acesso, nossa, passa voando que a gente nem lembra. O Avenida, campeão da divisão de acesso. Vamos ver. E o campeão da terceirona, que acabou sendo o Monson. E o campeão da Copa FGF, que a gente discutiu no início do programa, ainda vai ser definido entre Grêmio, São Luís de Juí, Passo Fundo e Pelotas. O goleador do ano, aí vamos ter que juntar aí Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro. Pois é, o goleador do Gauchão foi o Eric, né? Do Ipiranga de Erechim. Ipiranga, mas eu acho que é o goleador do ano, então acredito que seja o Diego Souza. A goleadora do ano, aí vamos ter que esperar o encerramento do Campeonato Gaúcho Feminino
dupla Grenal meteu goleadas aí de 14, 15, então as gurias certamente têm muitos gols aí para fazer contas. Craque do ano feminino, provavelmente alguma das gurias coloradas que chegaram até a final do Campeonato Brasileiro da modalidade. Craque do ano masculino, Diego Figueira, no futebol gaúcho. Quem tu elegeria? Difícil, hein? Difícil. Craque do ano masculino. Vamos sugerir aqui um de Grêmio e de Internacional. Do Grêmio, eu iria sugerir o Diego Souza, por sua participação decisiva em alguns jogos que o Grêmio ganhou ali pelo placar mínimo e ele fez o gol. Agora, do Internacional, o Inter faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, teve uma retomada a partir da chegada do Mano Menezes e de jogadores que estavam no futebol do leste europeu, muito em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia, jogadores que estavam lá e dificilmente viriam para o futebol brasileiro, acabaram chegando ao Internacional. Sim. Então, Diego, eu colocaria o zagueiro Vitão no Internacional, um grande zagueiro que veio do futebol europeu, do Shakhtar, né? Então, um jogador nível de jogar Champions League e sobrou aqui no futebol gaúcho, futebol brasileiro. Seriam essas minhas dicas, mas vamos ver em quem o pessoal da SEG vai votar, né? Revelação do ano masculino e feminino também vai ser votado. Treinador do ano de time masculino, eu acho que Mano Menezes meio que uma... Aí é difícil tirar até dele. Porque o Renato chegou depois, o Grêmio teve 3 treinadores durante a temporada. E o que o Mano Menezes está fazendo aí no time do Internacional realmente precisa ser destacado. Treinador feminino também vai receber essa glorificação no dia. Dirigente do ano, olha, eu não sei quem vai ser, eu sei quem não vai ser, Diego. Prefiro não dizer, tá? Prefiro não dizer, tá? Só vou dar uma dica de quem não vai ser. Tá no ar, Farido. E árbitro do ano, Diego. Essa aqui é dura, né? Eu iria, sabe de quem? Como diria o Paulinho Martins, parafraseando Luiz Roberto. Quem? Olha, dos gaúchos que apitaram o Campeonato Brasileiro, eu iria de Jean-Pierre Lima. É o mais, assim, ó, o que não se envolveu em polêmica. Eu ia dizer, é o mais discreto, é o que a gente não vê muita reclamação sobre ele. Porque, olha, o Voaden não. E o nosso amigo Daronco, não. E aí, olhem uma foto do Daronco e vocês vão ver, porque eu estou chamando ele de amigo, porque ninguém quer ser inimigo do Anderson Daronco, se envolveram em muitas polêmicas, especialmente envolvendo o uso do VAR, né, Diego? Então, teve polêmica eu acho que tá em boas mãos ali com o Jean-Pierre, sabe? Né? O juiz bom é o juiz que não aparece. Porque a gente falou, não, acho que não é o caso do Daronco, mas aí já é Sim. mais o caso do Voaden, que é um juiz que gosta de aparecer e tal, então... E geralmente acaba aparecendo pelos motivos errados. E uma menção honrosa ao Rodrigo Brandi, que esteve aqui no Na Lata, né? Entrevistado na Lata número 20, que até então, até o dia da entrevista, nunca havia apitado um jogo na primeira divisão gaúcha. Apitou e foi muito bem. Atropelou. Foi um dos árbitros que mais apitou no Campeonato Gaúcho. Foi muito bem. É um nome para ser guardado. Aí, com certeza. Né? Com certeza estará no Gauchão do ano que vem. E é um nome a ser lembrado aí no futebol gaúcho. Diego Figueira. Fala. À tarde, tivemos a penúltima rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, também conhecida como Liga dos Campeões. E alguns resultados surpreendentes, por que não? Sim, inclusive um jogo que o pessoal tá chamando de jogo vergonhoso, né? Teve entrega? O jogo de compadres, né? Borussia Dortmund e Manchester City. Aquele empatezinho amigo? Exatamente. Porque eles passaram
quase o segundo tempo inteiro fazendo o tempo passar, né? Sim. Já começou que eles pouparam jogadores, né? Aí foi aquela lenga-lenga Não foram de campo. Aham. Okay, vamos pegar o texto do Globo Esporte aqui. Satisfeitos com um placar que garantia com uma rodada de antecedência a liderança do Grupo G para o Manchester City e a classificação às oitavas para o Borussia, os dois times passaram quase todo o segundo tempo fingindo que disputavam uma partida de futebol, envergonhando a história da competição e desrespeitando seus próprios torcedores, especialmente aos que foram ao Signal Iduna Park em Dortmund e que, com razão, vaiaram a falta de competitividade das duas equipes. Então, aproveitando a deixa, esse grupo G teve esse 0-0 de Dortmund e City e teve a vitória do Sevilha, 3-0 contra o Copenhagen da Dinamarca. Sevilha indo a 5 pontos, pode ir no máximo a 8. Empataria com o Borussia Dortmund, mas daí perde no confronto direto, que é o primeiro, né, fator de desempate. Sim. Então temos já a definição dos dois classificados do grupo G, o que não é surpresa, né, Diego? Não. City e Dortmund. O Sevilha vai para onde ele gosta, que é a Liga Europa. Exatamente. No grupo H, também tivemos a definição dos dois classificados. Sim. Com um banho de bola do Benfica em cima da Juventus. 4-3 enganoso, o jogo né? acabou 4-3, mas o placar não diz o que foi. Estava 4-1, o Benfica poderia ter feito mais. A Juve fez 2 gols em 2 minutos e acabou eliminada, lamentavelmente, na penúltima rodada. E, por enquanto, tem a mesma pontuação do glorioso Maccabi Haifa, hein? Os dois com 3 pontos na última rodada vão lutar ali para ver quem vai para a Liga Europa e quem vai chupar o dedo, né? E é complicado. E tem uma coisa, tem um detalhe interessante aí, né? Que o Benfica tem total possibilidade de se classificar em primeiro do grupo. Está empatado em pontos com o Paris Saint-Germain. Se ganhar, os dois jogam fora, né? A tarefa do Benfica é mais simples, né? Porque pega o Maccabi Haifa fora. Sim. Já o Paris vai a Turim enfrentar a Juventus. E o Juventus ainda quer vai alguma querer coisa. Ir para a Liga Europa, pelo menos. Pelo menos não fazer o papelão na frente da torcida. Né? Hoje o Paris está na frente, porque houve 2 empates entre eles. Então o confronto direto está igual e o saldo do Paris é maior. Né? Exatamente pela vitória de hoje, 7-2, né, Diego? Exato. 7-2, o Paris Saint-Germain enfiou aí no Maccabi de Israel. O Messi fez 2, o Mbappé fez 2, o Neymar fez 1. Não fez 2? Fez 1 só. Um só? O menino Ney fez 1 só. O Goldberg contra fez 1 e o Soler fechou a conta. É o único menino que eu conheço que tem mais de 30 anos. Menino. Atitudes de menino, né? Vamos deixar assim. Atitudes. No grupo F, o Shakhtar Donetsk, jogando em Glasgow, deixou escapar uma oportunidade de chegar, ainda está vivo, né? Mas Sim. de chegar mais vivo, em melhores condições de buscar a classificação. Porque o Real Madrid já estava classificado. Já está classificado, né? Aí poupou jogadores e tal, perdeu para o Red Bull em Leipzig, mas já está classificado. Pode talvez perder a liderança do grupo. Né? Mas o legal é que o Leipzig foi a 9 pontos. E o Shakhtar tem 6, ou seja, ainda pode alcançar. Confronto direto na última rodada. E é confronto direto. Em Donetsk. Em Donetsk não, né? Vai ser em Varsóvia, né? Na Polônia. Por motivos óbvios. E o Shakhtar tem reais condições de se classificar, o que seria surpreendente. Exato. Devido ao confronto, né? O Shakhtar Donetsk é um time ucraniano, Donetsk fica na Ucrânia. Perdeu todos os jogadores. Como a gente sabe, estrangeiros. A Ucrânia está em guerra. Todos os jogadores. Só inclusive o Internacional está com 3 ou 4 jogadores. Exato, tem uma que pertencem ao Shakhtar e não podem voltar. Né? E está aí, bravamente lutando. Sim. O Real Madrid com 10, Leipzig 9,
Shakhtar 6 e o Celtic nem Liga Europa tem chances mais, apenas 2 pontinhos. E no grupo E... É um grupo que, olha, chegou todo mundo vivo a última rodada, por incrível que pareça. O Milan, que era o lanterna, com 4 pontinhos, venceu o Dinamo Zagreb, venceu não, goleou, fora de casa 4-0 e já é vice-líder, Diego. Sim. Pega na próxima rodada o Red Bull Salzburg num confronto direto, né? Pela segunda vaga. Pela segunda, ou talvez até pela primeira, né? O Chelsea não, porque o Chelsea não vai perder em casa para o Dinamo Zagreb, né? O Chelsea está então, praticamente... Está garantido. Pela segunda vaga. Não está garantido em primeiro, mas já está garantido, na próxima fase. Não tem como ele não se classificar. O Salzburg não busca mais. Devemos ter Chelsea e Milan dando a lógica nesse grupo. O jogo é no San Siro e o... Isso. Agora, amanhã, temos grandes jogos. Amanhã pelo grupo A. Começamos aqui. O A já está definido, né? Só falta definir a ordem. Napoli ou Liverpool, um dos dois fica em primeiro. Eu acredito no Napoli. O Napoli amanhã pega o time do Rangers, que não marcou ponto, ainda perdeu todas as partidas. E vai jogar em casa no estádio Diego Armando Maradona, às 4 horas. Já o Liverpool tem uma parada meio indigesta contra o Ajax. Indigesta pela história, né? Os Ajax não vem viagem bem, então, e não tem mais chance de se classificar. Então devem ficar aí, eles devem assinar aí pela... O Liverpool tentando... talvez até poupar jogadores, não sei como é que vão fazer. Tentando manter a distância, porque na última rodada ele pega o Napoli em casa e vai tentar dar o troco daquela traulitada que ele levou lá na Itália, né? No grupo B, o mais surpreendente até aqui, o já classificado Bruges, da Bélgica, recebe o Porto, que é o vice-líder com 6 pontos. O Bruges tem 10. Então o Porto pode garantir sua classificação amanhã também. E o Atlético de Madrid tem apenas 4 pontos, mas ainda briga pela segunda vaga, assim como o Bayer Leverkusen. A segunda vaga está muito disputada, né? Não, mas o Bruges já está classificado Já está. Pelo confronto direto. Tá certo. Por isso ele garantiu já, no mínimo, a segunda colocação. Ele vai tentar vencer o Porto para sacramentar a liderança. Aí ele vai poder jogar a nada na última rodada. Mas as outras 3 equipes ali brigando ferrenhamente pelo segundo posto, que hoje é do Porto, mas eu confio muito em Diego Simeone, viu, Diego, no teu xará lá, que apesar das coisas não estarem indo muito bem... ele tá meio embaixo, né? Mas ele conhece a Champions League, ele vai dar um jeito lá no Atlético. Ele não é muito íntimo da orelhuda, né? Só deu uma olhada nela de leve. Assim, ele olhou, mas não levou para casa ainda. Não levou 2 vezes, né? E no grupo C, aí o Barcelona vive um drama, pode ser eliminado já amanhã. Olha, eu diria que... Vou dizer o seguinte, então vou rasgar o filme aqui, como diz o outro. Pode e vai ser eliminado amanhã. Ele vai enfrentar o Bayern de Munique. 100%, como de costume, né? Sim. Em casa, no Camp Nou, Barcelona recebe o Bayern de Munique. Barcelona precisando vencer. O Bayern que... Vamos dar as credenciais, então, no time. O time de Munique venceu as 4 partidas, marcou 13 gols, tomou 2. O Barcelona fez 8 e tomou 7. Barcelona que por pouco não foi eliminado na rodada anterior já, o que seria um vexame maior ainda, ser eliminado com 3 rodadas. O Barcelona, nesse ano, tá? Vou dar uma informação aqui. Nesse ano, na Liga dos Campeões, em todas as partidas, o Barcelona tomou gol. E vai tomar. Fez 5 no Victoria Pilsen. Tomou 1, conseguiu tomar 1. E vai tomar amanhã, certamente, né? Foi a Munique e tomou 2 do Bayern. Depois perdeu para o Internacional 1-0 e empatou 3-3 com a mesma Inter no Camp Nou. Amanhã é o seguinte, mesmo que o Barcelona vença o Bayern, o que já não é fácil, sim, se a Internacional vencer em casa o fraco Vitória Pilsen, já era, porque no confronto direto a Inter de Milão levou a melhor sobre o Barcelona.
Eu acho que eles vão ter que rever esse critério do confronto direto, viu? Né? Porque o Bayern, assim, ó, além de já estar classificado, ele já está classificado em primeiro lugar. Não Porque tem está como ele... deixando, assim, muitos jogos... sem atrativo, né? Eu acho que eles vão Chega ter lá, que por acabar... exemplo, a gente vai para a 5ª rodada. Né? Quase todos classificados já. Tá todo mundo... Corremos o risco de termos todos classificados já antes da última rodada, dependendo dos resultados de amanhã. Praticamente isso. E no Mas grupo... aí o grupo esse aí tá interessante. Esse aí é tiroteio no escuro, esse né? Esse aí é briga de cego no escuro. Tottenham na Inglaterra tem 7 pontos. O Olympique de Marselha da França tem 6. O Sporting de Portugal, 6. E o Eintracht Frankfurt da Alemanha tem 4. Então, do primeiro ao último, a vantagem é 3 pontos. Tudo pode acontecer. Tottenham e Sporting em Londres, né, Diego? Eu vou te dizer o que vai acontecer, então. Vamos brincar de futurólogo aqui. O Tottenham vai dar aquela marrecada de sempre. Vai abrir as pernas. Vai entregar a rapadura. Os portugueses. Não vai se classificar. Tem 7 pontos, seu líder da chave não vai se classificar. E o time do Frankfurt, na Alemanha, tem uma torcida apaixonada. Sim. E enfrenta o Olympique de Marselha, que é também um clube de grande torcida na França. Então... O Olympique que tá meio em crise lá, né? A família... O pai do Gerson deu declarações dizendo que o filho está insatisfeito no clube, que se é para ele não jogar, então o que ele está fazendo lá? Porque ele está no banco, é melhor que os caras que estão jogando. Aí eu não acho que ele esteja errado, hein? Eu não acho que ele esteja errado. Mas então, Champions, amanhã com a talvez definição aí de mais classificados. Mas, Diego, antes de encerrar o programa, queria dar só um assunto que a gente tem que tocar, porque o Campeonato Argentino terminou ontem. E curiosamente, nós tivemos na última rodada um confronto de rivais cruzado. Como assim? Boca, rival do River, enfrentou o Independiente, que é rival do Racing, que enfrentou o River. Só isso. Só isso. Então, o Boca Juniors dependia do River Plate para ser campeão, e o Racing dependia do Independiente, seu maior rival. E ambos os rivais que poderiam amolecer jogaram duro. O River não só segurou fora de casa o Racing, como venceu por 2-1 de virada, com o goleiro pegando um pênalti aos 46 do segundo tempo. E o Independiente foi até a Bombonera e segurou um empate com o Boca Juniors. E aí, Diego? Até onde vai a rivalidade? Não entregaram o jogo aqui. O Galhardo se despediu do River Plate. Hoje a piada era a seguinte: o Galhardo deu tanto título para o River, que na despedida ele deu um para o Boca também. É verdade, foi com a ajuda direta do River. Porque se o River perde o jogo para o Racing Clube era o campeão argentino de 2022. É um assunto polêmico, né? E ele tô olhando aqui, ele entendeu, né? A revolta, a torcida não quer saber. A torcida tá louca, né? A torcida quer que entregue, que se dane. Né? Não pode o rival ganhar com ajuda... Mas o torcedor achar isso, tudo bem, né, Diego? Claro, deve achar isso. Torcedor é torcedor. Agora, a atitude do Gallardo é perfeita, tá lá, ele é profissional, ele recebe para isso, ele recebe para dar o melhor sempre, não recebe para entregar jogo. Tá aí, Diego não entregaria também. Diego, Não, depende. Eu não sou profissional do futebol, sou jornalista profissional. Se tu fosse dirigente, claro. Se eu fosse dirigente, é difícil. Mas difícil. Não, mas agora falando sério, acho que não entregaria mesmo. Tem que ver na hora, chegando lá, né? Tem que chegar na situação para falar. Tem que chegar na situação para poder falar, mas acho que não. Diego, então tá? Terça-feira que vem... Como disse o Gallardo, o que vale é o cara poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não ser acordado pela Polícia Federal é bom, né? Boa noite a todos. Boa Terça noite. que vem voltaremos com um convidado especial aqui na Lata. Tchau, tchau.